Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais procurados na consultoria de moda. Nós vamos falar sobre como escolher a roupa adequada para uma entrevista de emprego. Pois vestir-se de maneira adequada para uma entrevista de emprego é requisito essencial para conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. A famosa primeira impressão é determinada no contato entre o empregador e o candidato ao emprego. Nesse vídeo eu trago dicas infalíveis sobre como você deve se vestir ao ir a uma entrevista de emprego. Olá, sou Raquel Rocha, consultora Imagem e Estilo, e quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @RaquelRochaModa. Hoje nós vamos falar sobre como se vestir adequadamente a uma entrevista de emprego. Gente, esse é o momento em que você tem que estar muito seguro de si, né? Porque não conta só a forma de se vestir, mas todo o conteúdo que você tem para mostrar isso para um empregador e assim você adquirir a sua vaga tão sonhada. Mas a forma da gente se vestir numa entrevista de emprego conta muito também. Porque a forma de se vestir é a imagem que você está passando para quem está te olhando. E a imagem é muito importante na hora de você vender o seu produto. Porque numa entrevista de emprego você vai vender o conteúdo que você tem. Uma forma de persuadir o empregador, fazendo com que ele goste daquela sua maneira de estar se apresentando, goste da sua maneira, né, de como você se apresenta no vestuário para ele e que isso, logicamente, tem que condizer com aquele tipo de emprego que você busca. Por isso é muito importante cuidar da sua imagem na ocasião tão especial dessa que é uma entrevista de emprego. Lembrando, gente, que assim, realmente existem algumas dicas, né, que a gente passa, né, para vocês, para que se vistam de forma mais adequada a esse tipo de ocasião. Mas o que você deve fazer, principalmente, é pesquisar tudo da empresa que você está se candidatando e saber como é que aquelas pessoas se vestem no local de ambiente. Porque isso varia muito, né? Por exemplo, se você vai trabalhar num local onde se vende muito jeans, vamos supor, uma loja, né? Uma loja tipo a Levi's, que trabalha especificamente com jeans, aí é lógico que você não vai para uma entrevista de emprego com uma calça social, né, como se fosse trabalhar no escritório. A gente tem que também saber ponderar, né, as coisas, adequar a sua vestimenta ao local de trabalho pretendido por você. Então, se você vai se candidatar para uma vaga numa loja que vende jeans, é legal que você use um jeans, né? Use uma calça jeans. Mas, por exemplo, se você fosse candidatar para trabalhar num escritório de arquitetura, vamos supor, né? Aí você já tem que tirar o jeans, né? Já ir mais para um clássico, uma roupa mais social. Nesse vídeo eu vou trazer dicas para vocês para facilitar a escolha das roupas para esse momento tão importante. Vamos começar? Primeiro eu vou falar do que é recomendado para ser usado numa entrevista de emprego e depois eu vou falar sobre o que se deve evitar. Então vamos começar com o que você deve usar. Primeiro, use roupas com cores suaves ou neutras. Isso significa que você deve usar tons como o bege, o branco, o azul marinho, o preto ou o cinza. Essas cores são consideradas suaves e neutras, né? As cores neutras sempre funcionam, pessoal. Lembrando que elas são o branco, o preto e o cinza. Estas cores, elas sempre caem bem e não vão chamar tanta atenção. Segundo, use roupas com modelagem clássica. E aí vale para as camisas, calça reta, calças de alfaiataria, onde eu faço uma pequena ressalva. Como eu falei anteriormente, se você está pretendendo conseguir uma vaga numa loja que trabalha com jeans, aí sim você pode colocar um jeans. Lembrando que se você for usar jeans, tome cuidado com a modelagem da calça, porque calças com modelagens diferenciadas, como a calça flare ou a calça pantalona, elas não são tão adequadas para esse tipo de ocasião.
Porque o que você tem que ter em mente é que ao se apresentar na entrevista, você tem que estar o máximo mais básico, sabe? Essas calças com modelagens muito particulares, elas normalmente deixam algo na mente. Por exemplo, a calça pantalona é muito elegante, né? A calça flare ela já deixa uma perna muito bem torneada. Então a gente precisa esquecer esse lado e partir para o básico. Por isso que eu indico a calça reta, porque a calça reta ela não vai modelar o seu corpo e ela é bem básica, serve para todas as ocasiões. O mesmo vale, por exemplo, se você for para uma entrevista para trabalhar em escritório, né, ou algo mais voltado para empresas. Usa a modelagem da calça reta na alfaiataria, porque também vai ficar um look bem mais básico e, nesse caso, mais clássico também. E outra ressalva que eu faço, gente, é que assim, dependendo, como eu já falei, da empresa, você deve estudar o que essas pessoas vestem. Por exemplo, se você for trabalhar na Chili Beans, a gente sabe que a Chili Beans ela tem um estilo mais criativo, né? Mais teen, mais colorido. Então você não vai para um ambiente desse com uma roupa muito clássica, né? Aí você já pode usar um pouquinho no estilo criativo. Outra dica para entrevista de emprego é usar sapatos de cor escura. Sim, gente, o sapato de cor escura, ele é mais clássico e ele não chama tanta atenção, né? E fora que ele, na maioria das vezes, vai combinar com as cores de tons neutros. Por exemplo, se você optar por usar um azul marinho, né? Uma camisa de azul marinho e uma calça preta, por exemplo, o sapato preto é o perfeito. Se você tá com um look um pouco mais escuro, um pouco mais neutro, opte por sapatos e bolsas escuras, porque aí não vai chamar tanta atenção e vai combinar com as cores que você está usando nas roupas. Uma outra dica é usar sapato sem salto ou com salto médio. Gente, se você colocar um salto muito alto na produção, vai criar sabe aquele clima de muito elegante, muito exagerado? E não é isso que a gente quer na entrevista de emprego. Lembre-se que para uma entrevista de emprego você tem que ir básica, certo? Isso vale tanto para mulheres quanto para homens, né? Vá o mais básico possível, mas que esse básico não seja caindo no desleixo, mas o básico muito bem preparado, uma roupa que realmente tenha aquele ar de sofisticado na medida certa, nada em exageros. Por isso, o mais interessante é que você use sapatos que não tenha salto ou com um salto pequeno até médio, além também de trazer o ar de tranquilidade no momento, porque é natural que você sinta um pouco de nervosismo, né? Isso é super natural numa entrevista de emprego. Então, quando você usa roupas e sapatos que te deixem mais à vontade, isso vai contribuir muito no momento da sua entrevista. Uma outra dica é usar maquiagem leve. Gente, maquiagem cheguei, aquelas coisas exageradas, vão atrapalhar no momento da sua entrevista, porque o empregador ele pode se sentir desconfortável quando olhar para aquele excesso de maquiagem. Uma dica muito importante, além dessa questão do vestuário, é a maquiagem. Priorize por tons mais nude, mais beges, fuja do vermelho. Não use nenhuma cor que chame muito atenção, certo? Então, utilize aquelas maquiagens bem levinhas. Sabe aquelas que dão a impressão de que você não está com nada no rosto, mas está com a cara ali de saúde? É esse tipo de maquiagem que deve ser usado na entrevista de emprego. E agora nós vamos saber o que se deve evitar na entrevista de emprego. Conheça algumas dicas do que você não deve usar no dia da sua entrevista para não fazer feio. Mas antes disso, não deixe de dar aquele like para ajudar o canal, se inscreva e toque no sininho para que você possa receber notificações do YouTube de vídeos aqui do canal parecidos com esse. Então vamos continuar? Bom, o que você deve evitar na sua entrevista de emprego? A primeira coisa que você deve evitar são as cores fortes. Gente, cores
muito fortes, como laranja, cores bem quentes, como o amarelo ou aquele vermelho super vivo, devem ser evitadas, porque elas fazem com que você fique muito chamativo, né? Com que na hora que você está passando em algum lugar, alguém já olha por conta da cor, né? Que é muito chamativa. Então, fuja dessas cores na entrevista de emprego. Procure usar cores mais neutras ou cores mais suaves. Outra coisa que você deve evitar são as estampas chamativas. Gente, estampa não é interessante para ser usado em entrevista de emprego. A não ser que você vá para uma empresa, uma loja, que realmente tem um estilo mais criativo. Mas ainda assim, se você tiver que usar estampas, procure uma estampa mais suave, sabe? Não pega aquelas estampas com flores muito grandes ou poás da bola muito grande, porque elas chamam bem mais a atenção, né? Dê prioridade para aquelas estampas mais pequenas e um pouco mais discretas. Agora, se você vai para uma entrevista de emprego que não tem um estilo criativo, que realmente seja um lado mais clássico, evite estampas. Um detalhe também que as mulheres devem evitar são os decotes. Gente, decote de forma alguma é adequado para entrevista de emprego. Lembre-se que você vai estar de frente para outra pessoa que vai estar te analisando. Então, um decote nesse momento não seria interessante, porque a atenção da pessoa que está te analisando iria para o decote e aí desviaria, de certa forma, a atenção daquilo que você está respondendo. Isso não é nada bom, então evite decotes. Outra coisa que você deve evitar são os acessórios chamativos, como colares, maxi brincos. Evite esse tipo de acessório, porque assim como o decote, ele vai tirar a atenção do seu empregador. E isso também não vai contar pontos positivos para você. Outra coisa que você deve evitar, jamais usar, gente, é roupa curta. Evite usar mini saias, porque as mini saias não são nada interessantes numa entrevista de emprego. Seja de qualquer tipo, seja para escritório ou para uma loja mais criativa ou para qualquer outra coisa. As mini saias não são interessantes para entrevista de emprego. Nem mini saias e nem mini vestidos, né? Evite de todas as formas as roupas curtas. Evite também sapatos muito altos. É como eu já falei, né? O ideal é que você use sapatos sem salto ou até um salto médio. Nesses casos seria mais interessante um mocassim, por exemplo. O mocassim é um sapato clássico e que cai muito bem em qualquer tipo de entrevista de emprego. Assim como os escarpins de salto baixo, ou até mesmo tênis, dependendo da loja pretendida por você, né, ou empresa. Se ela tiver um clima mais teen, mais jovem, e que você percebeu que todos os que trabalham lá usam tênis, então talvez seja interessante você ir com um look mais descolado, né, um tênis, mas que no vestuário você mantenha um pouco daquele look mais clássico. Outra coisa que você deve evitar é a maquiagem forte. Ao contrário da maquiagem suave, que eu já falei para vocês, a maquiagem forte vai chamar atenção e não vai ser nada bom na sua entrevista de emprego, fazendo você até mesmo perder essa tão sonhada vaga. Bom, vocês gostaram dessas dicas? Procurem aplicar o que você deve usar corretamente na entrevista de emprego nessa ocasião, se assim ela surgir para você. E procure evitar esses últimos pontos que eu falei para vocês. Se vestindo de forma adequada e se preparando bem para a entrevista, você com certeza vai conseguir essa tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Não esquece de dar aquela curtida, compartilhe esse vídeo com as amigas para que elas também possam aí saber como se vestir adequadamente para uma entrevista de emprego. Aplique essas dicas na sua vida e se inscreva no canal e toque no sininho para que você receba notificações de novos vídeos aqui do canal com essa mesma temática. E não esqueça que a verdadeira beleza está em sentir-se bem consigo próprio, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.